Chamada para liderar. Somos mulheres cristãs com funções estabelecidas por Deus para a nossa vida, da forma como Ele deseja que executemos as funções que Ele tem para nós, porque somos mulheres adjutoras, auxiliadoras, capacitadas para desenvolver o que Deus deseja para a nossa vida. Por isso somos chamadas para liderar. Davi foi um homem também chamado para liderar, para reinar sobre uma nação. Mas antes que ele assumisse esse reinado, ele foi ungido, já tinha o Espírito Santo para essa liderança. Eu e você somos assim. O Senhor já nos concedeu o Espírito Santo. E se permitirmos que o Espírito Santo desenvolva em nós essa liderança, nós faremos segundo o coração de Deus, faremos para servir, faremos para testemunhar. É o que nós vamos conversar hoje, chamada para liderar, para um testemunho. Davi, um homem de Deus, um homem chamado por nosso Deus, um pastor de ovelhas, um músico que tocava a harpa para acalmar o coração de um homem, o rei Saul naquela época, que estava atormentado devido à consequência da sua desobediência. E Davi, ele já expressava um testemunho de que Deus estava na vida dele. No capítulo 16 do livro de 1 Samuel, quando Saul pede que chame um músico para acalmá-lo, diz assim: diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão em tua presença, que busque um homem que saiba tocar harpas. Eles precisavam de alguém que tinha o Espírito de Deus no seu ser. E no versículo 18 diz assim: então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé. Eles estavam à procura de alguém. E eles avistaram a Davi, um homem já ungido como líder, um homem que já tinha o Espírito Santo de Deus, um homem que passa a ser referência por onde quer que ele passasse. E assim nós precisamos proceder. Mulheres que sejam referências para outras mulheres, para famílias, por onde quer que você passe. Não por suas capacidades técnicas, mas por sua habilidade de permitir que o Espírito Santo venha agir na sua vida. E quando o Espírito Santo age na sua vida, faz transparecer o fruto do Espírito. E para ser líder é preciso que o fruto do Espírito esteja em você. O amor, a paciência, a mansidão, a fé. Assim como Davi, ele é descrito por estes homens quando eles avistaram a referência, o testemunho que eles precisavam para levar até o rei Saul. E ele diz assim que ele sabia tocar, então ele tinha a música em seus lábios, o louvor em seus lábios, que ele era valente, que ele era animoso, ou seja, ele era diligente com as questões. Ele era um homem de guerra e sisudo, ou seja, inteligente em suas palavras e de gentil presença. E ele termina dizendo que o Senhor era com ele. As nossas qualidades, daquelas que o Senhor tem colocado no nosso coração, ele precisa então ser visto pelas pessoas, para que a nossa liderança ela seja baseada num testemunho vivo de quem Deus é na nossa vida. É assim que o Senhor nos chama. Ele não nos chama para uma liderança de soberba, para uma liderança de resultados umbilicais. Ele nos chama para uma liderança, para levar pessoas a um bem comum. E isso ser um testemunho para a glória e honra do nome do Senhor. O Senhor tem te chamado para algo, mas neste algo, não esqueça que Deus te capacita. Ele precisa ver em nós o esforço de seguir o que Deus deseja para cada uma de nós. Eu costumo dizer aos pré-adolescentes um trabalho que fazemos de um bate-papo com o título Seguindo Jesus. E sempre comentamos sobre isso. Quem é a sua referência? E eles falam, é Deus, é Jesus, e é exatamente isso. Mas o Senhor, Ele usa pessoas, Ele capacita a mim, capacita você, para que nós sejamos testemunhos de referência para outras pessoas. Nós imitamos a Cristo, mas também vemos Cristo em outras pessoas e essas se tornam referências. Precisamos ser, então, líderes de testemunho de quem Deus é. E Davi, mesmo ainda não tendo recebido a coroa para reinar sobre uma nação, ele já era referência para as pessoas.
ele já era visto, ele já era procurado pelas pessoas. Dessa forma, não espere que você chegue ao topo da sua liderança ou na execução plena da sua liderança, daquela que o Senhor está te chamando, para que ali você transpareça as virtudes de Deus na sua vida. No livro de Mateus, no capítulo 25, versículo 21, diz assim: "E o seu Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor." Tem todo um ensinamento nestes versículos, mas para hoje, o que o Senhor quer dizer para mim e para você? Que precisamos ser fiéis ao Senhor no pouco, no processo que Ele tem nos colocado até chegar na execução de uma liderança. Davi, ele foi fiel no pouco, enquanto ele pastoreava ovelhas, mesmo já sendo ungido como rei, mas não exercendo a sua função, ali ele já era fiel das virtudes que Deus tinha colocado no coração dele, porque ele era visto pelas pessoas desta forma. Quando houve a necessidade de um homem para ser saciado pelo Espírito Santo de Deus, os servos deste homem avistaram a Davi, um homem segundo o coração de Deus. E nós precisamos ser assim, mulheres segundo o coração de Deus, para liderar, servindo as pessoas como um testemunho de quem Deus é na nossa vida. E se nós formos fiéis ao Pai, no processo, no pouco que Ele tem colocado para nós, tenha certeza que no muito Ele te colocará, porque Ele tem te chamado para isso. Mas o que é esse muito? Hoje o Senhor está te preparando para um casamento, e quando chegar no casamento, que é o muito de Deus para você, você estará pronta para os desafios e alegrias que virão nesta união. Se o Senhor tem te chamado para um ministério, enquanto esse ministério ele não é colocado em suas mãos, você está sendo preparada pelo Senhor. E se você for fiel ao Senhor neste processo de preparação, quando chegar à liderança de um ministério, por exemplo, executado através da sua vida, o Senhor também será fiel a você se você for fiel ao Pai. E assim foi com Davi. Quando ele recebe a coroa, mesmo em todas as falhas que Davi comete, porque somos seres humanos também, assim como Davi, mas o coração arrependido, um coração pronto a perdoar e a ser perdoado, o Senhor nos chama segundo o seu coração, como era chamado Davi. E a nossa liderança tem os seus alcances dentro da vontade do Senhor. E no livro de João, no capítulo 15, no versículo 5, diz assim: "Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer." Davi sabia o que significava isso. Ele sabia que o Senhor, o Espírito do Senhor estava nele, e ele age conforme o Espírito que estava nele. Quando ele tocava a harpa, tudo se acalmava. Ele era um homem valente e, ao mesmo tempo, um homem gentil. Ele era um homem de guerra e, ao mesmo tempo, um homem que cuidava, que protegia. Porque ele nunca se esqueceu do pouco que ele viveu como pastor de ovelhas, até chegar à efetividade da liderança no seu reinado. Porque nada que façamos, seja no pouco, seja no muito, seja no processo, seja na concretização do que Deus tem colocado em suas mãos, nada podemos fazer sem Deus na nossa vida. E quando Deus está na nossa vida, a nossa liderança aparece para um testemunho, para uma referência às outras pessoas. Quando nos entregamos plenamente ao Senhor e o nosso coração permite que Ele trabalhe em nós, isso só significará um bom resultado, bons frutos da liderança que o Senhor quer que você exerça na área pela qual Ele está te chamando. Por isso, é preciso permitir que o Pai, o nosso Deus, te instrua através da palavra, através do que Ele tem te colocado no seu coração.
Quantas vezes em oração o Senhor fala conosco, vem algo na nossa mente a respeito de uma exortação, de algo que pensamos, não está correto o que eu faço. E imediatamente você pede perdão ao Senhor, o Senhor te instrui através da palavra e você vai num caminho reto novamente. Quantas vezes o Senhor diz, perdoe aquela pessoa? Quantas vezes o Senhor diz para nós de como fazer algo? O que salta aos nossos olhos quando lemos a palavra do Senhor. Quando ouvimos uma ministração, quando estamos em conversa com alguém, essa pessoa fala algo que nos chama a atenção e aquilo arde no nosso coração e nós começamos a ter a certeza que é Deus falando conosco. Tudo isso acontece porque nós permitimos que o Senhor entre na nossa vida para que sejamos testemunhas, para que sejamos referências para as outras vidas. Uma liderança sem testemunho é uma liderança morta, é uma liderança sem sucesso, é uma liderança sem Deus. E quando as pessoas te enxergam como estes homens enxergaram a Davi, nada é para o nosso aplauso, mas para a honra e glória do nome do Senhor. Você é chamada para liderar, mas para um testemunho, como referência. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.